Vamos lá. Então, diagnósticos e definições. A gente tem que entender que é uma doença, que a etiologia, a origem, ela é múltipla e é uma doença crônica com excesso de gordura corporal, com tecido adiposo localizado ou generalizado, que tem muita relação com o estilo de vida desse paciente, mas que tem um componente genético muito importante, né? Eu coloquei aqui, né, as questões emocionais, comportamentais também como exemplos dessa etiologia, mas na verdade acabam entrando aqui no estilo de vida, né? E um outro exemplo que eu coloquei para vocês que fica permeando nesse escuro todo da obesidade é, por exemplo, a microbiota intestinal. Hoje a gente já sabe que o intestino, ele tem uma contribuição muito grande para a obesidade, né? Então, para vocês verem que são N fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de um corpo obeso. A definição mais comum ainda, ela é baseada no IMC, porém, a gente não consegue definir exatamente esse conteúdo de gordura e de massa magra, por causa de uma medida que ela é para medição populacional, ela não vem para fazer essa distinção, né? E aí a gente tem riscos de categorizar erroneamente esses pacientes dentro das definições, né? Categoria de obesidade grau 1, 2, 3 e 4, né? Ou grave, moderada e leve. Então, a gente não consegue, diante do IMC, saber como está distribuída essa gordura, né, para realmente ver as questões relacionadas ao risco cardiovascular. Eu peguei para vocês o IMC, que é baseado também, na grande parte, de uma pesquisa em caucasianos. Então, a gente não tem indivíduos negros, né? Então, a gente sabe que isso mudaria. Mas eu estou falando de o IMC, que é uma medida que já é avaliada há muitos anos e que ela está cada vez mais em desuso, mas como é uma medida prática e que estuda a população como um todo, a gente ainda acaba fazendo a utilização, tá? Então, eu trouxe para vocês a classificação pelo índice de massa corporal de acordo com a OMS, ok? E aí a gente tem baixo peso, peso normal, sobrepeso, obesidade 1, 2 e 3. Vocês vão encontrar muitas diferenças de classificação, tá? Então, o IMC de baixo peso é abaixo de 18,5, peso normal entre 18,5 e 24,9, sobrepeso acima ou igual a 25, obeso grau 1 de 30 a 34,9, obeso grau 2 de 35 a 39,9 e obeso grau 3 acima ou igual a 40. Então, aqui a gente já está falando de uma intervenção cirúrgica, a gente já está falando de uma cirurgia bariátrica, tá? E os riscos de comorbidades, né, eles podem ser baixos, médios, moderados, graves e muito graves, tá? Bom, os valores que se correspondem ao peso normal e ao sobrepeso, eles são muito confunditórios e porque dentro dessa definição você encontra a estrutura do corpo, você encontra a muscularidade, a quantidade de água, você tem também a sarcopenia dentro do envelhecimento, a doença, a deformidade da própria coluna. Então, indivíduos que têm alguma alteração postural dentro do IMC vão categorizar um outro grupo. Então, para vocês verem como é frágil a gente utilizar o IMC, tá? Embora a medicina ainda utiliza, né? Por que se utiliza? Por causa do que eu falei, né? Da conveniência, da segurança e do custo. Por isso que se faz esse uso generalizado, mas ele ignora fatores que são importantes da adiposidade, a distribuição principalmente da gordura nos locais mais perigosos, podemos dizer assim, né? E a gente tem que tomar cuidado com os erros de diagnóstico que podemos cometer. Ela é uma aproximação, essa fórmula, né, peso por altura ao quadrado, é uma aproximação aritmética para a quantidade de adipócitos e é usada para a gente prever e avaliar o risco de doenças em estudos epidemiológicos, tá? Agindo assim apenas como um indicador de obesidade em nível populacional. Então, quando você quer fazer uma avaliação mais acurada, mais precisa do seu cliente, você vai precisar de outros parâmetros, né? Hoje em dia, a gente ainda luta muito em categorizar a obesidade como doença. Ela vem muito estigmatizada com preconceitos dentro da nossa população, né? Onde o gordo, né, foi por muito tempo utilizado e a pessoa obesa, ela foi por muito tempo conhecida, reconhecida como preguiçosa, que não faz as coisas, que não tem vontade, que não tem vergonha na cara, que só sabe comer. E como transformar um comportamento desse pejorativo numa doença? Então, isso vai demorar muito tempo para as pessoas olharem para a doença
como estão olhando para o adicto também, para aquela pessoa que tem um vício em drogas, né? E para o próprio obeso olhar para si e perceber que, embora ele possa até gostar do corpo dele, mas se metabolicamente ele estiver com alterações importantes, ali deixa de ser estético, né? Passa a ser uma questão de saúde, embora a estética também seja saúde, mas vocês entendem o que eu quero falar, entendem o que eu quero falar. E para quem ainda luta, porque no nosso Senado teve, tá, algum burburinho aí de tentar trazer o termo obesidade sair de categorização, porque isso ofendia as pessoas, né? O obeso, isso é uma ofensa. E teve projeto de lei para aprovar isso. E para vocês entenderem que a gente tem que pensar na obesidade como uma doença, sim. E o que é uma doença, se forem te perguntar? Então, a Sociedade Médica Americana define doença como um comprometimento do funcionamento normal de alguma parte ou algum aspecto do corpo. É algo que tem sinais e sintomas característicos, dano ou morbidade para esse paciente. Então, a gente está diante de uma doença, tá? E a OMS vai definir a obesidade como uma condição na qual o percentual de gordura aumenta a ponto de prejudicar a saúde e o bem-estar e, devido ao aumento alarmante da prevalência, a declarou como uma epidemia global. Então, hoje, os investimentos em pesquisa estão cada vez mais entrelaçados com os medicamentos, obviamente, porque a gente tem que tirar essas pessoas da zona de mortalidade, tá? O grande problema é o tecido adiposo, certo? Mas esse tecido adiposo, ele foi formado da forma que está devido a alterações alimentares. E o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? A vontade de comer, né? Ou um tecido adiposo que já estava sinalizando de forma errada. Então, a gente não sabe, né, essa genealogia da obesidade. Eu acho que de uma forma mais antropológica, alguém pode explicar isso pra gente. Mas eu estou falando de um tecido adiposo doente, que ele está o quê? Sinalizando citocinas pró-inflamatórias que vão gerar uma inflamação que a gente chama sistêmica, de baixo grau, e que é necessário para a gente classificar a obesidade em função da composição da distribuição corporal, mas não apenas no aumento do peso corporal pelo IMC. E ela também é conhecida, tá, nas literaturas como gordura doente ou adiposopatia. Também vocês vão encontrar em algumas literaturas. Então, os termos estão mudando um pouquinho.